Olá, pessoal. Agora são 14 horas e 44 minutos do dia 29/4/2020. Meu nome é Luciano Ayan. Não. Meu pseudônimo é Luciano Ayan, que é um pseudônimo para Carlos Augusto Afonso. Eu queria falar aqui um pouco sobre um truque que está rolando bastante e que tem enganado muitas pessoas, e vale a pena desmascarar esse truque, tá? É um truque guedista, que tem sido utilizado para blindar os extremistas do olavismo. Então, a gente tem notado cada vez mais os perfis como Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino, que são adeptos de Paulo Guedes. Eles não são adeptos da cartilha olavista, mas eles querem blindar todo o extremismo do governo. Então, eles fazem uma pose de que seriam mais moderados. Esse truque ele é mais visível no Constantino, tá? Então, o Constantino ele está usando aquele termo radicais de centro, né? O que é uma das coisas mais ridículas que a gente pode ver. Não faz sentido. Ele não consegue argumentar sobre isso. Ele sabe que ele não tem argumento sobre isso, mas ele precisa fazer isso. Mas para entender isso, a gente precisa entender uma relação entre dois grupos terroristas, e sendo que um deles, né, que é o Talibã, ele conseguiu controlar um território e montar um governo durante um período no Afeganistão. E o outro é a Al-Qaeda. Então, se a gente entender a relação entre o Talibã e a Al-Qaeda, nós vamos entender perfeitamente como é que funciona a relação entre o guedismo, tá, e o bolsolavismo. Eu não estou dizendo que esses dois grupos, os guedistas e os bolsolavistas, eles são grupos terroristas. O bolsolavismo é uma seita destrutiva, como eram os dois, tá? Embora o Talibã ele teve que agir como uma organização militar, ou paramilitar, desculpem, tá? Enquanto a Al-Qaeda sempre foi um grupo terrorista, né? E também teve uma ação armada na época em que se aliou com o Talibã. Mas existe uma diferença muito nítida aí entre os dois grupos, mas ambos são extremistas. E nenhum dos dois grupos, nem Talibã e nem Al-Qaeda, você pode dizer que são moderados. Então, imagine só. Considere um governo democrático. Por mais que você o critique. Então, um governo democrático. Este governo democrático é uma coisa. Um grupo terrorista como a Al-Qaeda é uma outra coisa, porque enquanto que o governo ele quer manter uma certa estabilidade, este grupo terrorista ele só vai buscar ruptura. Então, o Talibã, antes de se associar com a Al-Qaeda, tá? Isso nos anos 90, depois que saíram as tropas russas, né? Então, o Talibã ele dominou grande parte do território do Afeganistão e implementou uma versão extrema da lei Sharia, né? As mulheres foram proibidas de sair de casa, elas não podiam sair nem para fazer compras, a censura foi absurda, havia apedrejamentos, então assim, foi uma versão extrema, mas havia pelo menos uma noção de governo. Claro que opositores foram massacrados, tá? E aqui nós estamos falando de um estado que o Talibã pegou um estado fracassado. Então era um grupo de orientação extremamente violenta que adotava uma lógica terrorista e agora estava comandando um estado, tá? E aí a Al-Qaeda se juntou com eles, o Bin Laden fez todo esse acordo aí, e a Al-Qaeda, a partir desse momento que eles entraram no jogo, a quantidade da violência começou a aumentar, né? E eles não estavam presos, né, àquela região. Essa era uma diferença. Então, enquanto o Talibã estava preso àquela região, ele tinha que dar uma aparência de governo, embora fosse extremista. A Al-Qaeda só precisava tocar o terror, porque não se responsabilizava. Então você não pode dizer que entre governos democráticos que se insurgiram contra o terrorismo e Al-Qaeda, o Talibã é a moderação. Isso é um absurdo, né? Isso é ilógico. Você tem que maquiar muitos conceitos. E é esse tipo de maquiagem que o Constantino faz para dizer que ele é uma posição de moderação entre os extremistas do olavismo e os extremistas do centro. Não. Os extremistas que ele tem do centro não pedem ruptura,
não defendem a concentração de poder no executivo, não fica atacando o dia inteiro o STF, o Congresso, regimentando uma pauta populista. Então, esse é o tipo de demanda de quem quer ruptura. Então, a lógica que esse grupo está utilizando é uma lógica de blindagem, esse grupo guedista, de blindagem do grupo mais extremista. E como que a gente viu isso aí acontecendo na época em que teve a guerra ao terror? Então, ocorreu o atentado ao World Trade Center, que foi orientado pelo Bin Laden, da Al-Qaeda. Então, no 11 de setembro de 2001, foi aquela tragédia, foi o maior atentado terrorista que o Ocidente já tinha sofrido, de um grupo nitidamente terrorista, que ele estava encastelado, as forças da Al-Qaeda estavam encasteladas no Afeganistão sob a proteção do Talibã. E quando o Bin Laden ele fez aquilo, ele, obviamente, ele fugiu para as montanhas do Afeganistão, e o presidente americano Bush falou, olha aqui, nós vamos para cima de vocês vão pagar por isso. E aí, o Talibã falou, não, tudo bem, só que o problema é que eu não sei onde está o Bin Laden, não sei. Não. Você sabe, e vocês vão pagar juntos. E os dois pagaram juntos, os dois grupos. Então, a guerra ao terror foi para cima dos dois grupos, tá? E pior, né, para o Talibã, porque o Talibã tinha algo a perder. Então, o Talibã estava dando uma despertão. Não, deixa aqui, não sei de nada, não dá nada, não. Então, a vida seria fácil assim, né? Você pode tocar o terror à vontade, e aí basta você sumir, e aquele que te protege só vai dizer, não sei de nada, não, eu acho que o Bin Laden foi extremista mesmo. O que é isso que os guedistas fazem? Eles fazem umas críticas pontuais, né? Se a gente observar, por exemplo, perfis como de Constantino, eles fazem críticas a Olavo de Carvalho, mas é uma vez na vida e outra na morte. E é o dia inteiro atacando pessoas de posição moderada, de posição centrista, de posição democrática. É o dia inteiro. Ataque à mídia. Então, isso aí é fácil, né? Então, quando você pergunta para um guedista desses, tá bom, o que é que você vai fazer para impedir esse tipo de convocação ao AI-5, esse tipo de mensagem inflamatória de Olavo, esse tipo de atitudes que o Weintraub está tomando, o que é que vocês vão fazer em termos de agir contra isso? Eles não fazem. Então eles ficam assim, não. É uma lógica muito simples, né? Essa é a lógica nihilista do guedismo. E é nesse ponto que eles precisam ser desmascarados. Por isso que o guedismo hoje, esse guedismo aguerrido, esse guedismo que grudou no saco do Bolsonaro com o super bonder, esse guedismo ele precisa ser desmascarado prioritariamente, e os truques deles. Porque o Talibã poderia ficar protegendo o Bin Laden, e aí o Bin Laden pode fazer outro atentado, e não sei de nada, e fica protegendo. Aí é fácil. Não. Os grupos extremistas, especialmente aqueles de fachada, precisam ser desmascarados. E muitas vezes, aquele grupo extremista que tem alguma coisa a perder é o alvo principal. Então é por isso que se desmascara, principalmente, aqui, por exemplo, eu tenho adotado a lógica de vamos desmascarar principalmente o Talibã. Vamos atingir principalmente o Talibã. Eu não estou dizendo que Constantino tenha coragem, igual o pessoal do Talibã, para ir para um tudo ou nada, não é isso. Assim como não estou dizendo que um Alan dos Santos tenha coragem de virar uma Al-Qaeda e partir para atentados físicos, não é isso. Eu estou dizendo que são dois grupos extremistas, dois grupos que fecham com a autocracia, dois grupos que topam tudo em termos de riscos, não ligam para o colapso que podem causar neste país, é poder pelo poder, só que a diferença é que os guedistas, como são como se fosse o Talibã, eles têm mais raízes. Eles têm posições. Você tem pessoas com posições no mercado. O Paulo Guedes é uma pessoa de currículo. Ele simplesmente ele resolveu fazer acordo neste governo com o Bolsonaro e compôs com gente como o Lavista. E aí você vê pessoas como Constantino dizendo eu não concordo com essa declaração dele. Agora ele pegou a mania, inclusive, e fala assim, é feio. Eu concordo que linchar pessoas nas redes é feio. Quer dizer, isso chama-se, não é crítica, tá? E é o mesmo tipo de crítica que o Talibã começou a fazer uma época pro Bin Laden, depois do atentado do World Trade Center. Aí é fácil, né?
Não, então esse tipo de conversa não tem que passar batido, entendeu? O Talibã é o pior problema. Então, quem é que dá o aval para esse governo, para esse setor extremista do governo? É Paulo Guedes. Paulo Guedes caindo, aí a coisa complica. Então, o que é o objetivo desse pessoal do Paulo Guedes? É fazer trade na bolsa enquanto o país vai virando uma autocracia. Então, esse pessoal aqui, ele é mais perigoso. E aí você tem que desmascarar os truques dos olavistas. Claro que sim, todos eles. Mas esses aqui, os guedistas, têm que ser questionados moralmente, de uma maneira mais intensa, porque são eles que dão a blindagem, eles atrapalham as pessoas de perceber os extremistas. Então, o Talibã estava atrapalhando pra cacete. Se ficasse assim, não, o problema então é só a Al-Qaeda, tudo bem, tá. O Talibã ia ficar escondendo a Al-Qaeda, e aí como é que ia fazer? Mais atentados terroristas. Então, a lógica é da dissuasão. Grupos que dão aval para os mais extremistas que existem, eles têm que ser atingidos também, e nós não estamos falando com bombas, atingir moralmente aqui, tá? O desmascaramento, a exposição dos truques, a exposição das contradições e a proteger a sociedade civilizada e democrática desses dois grupos. Esses grupos, sim, eles têm que ser expostos, mas não é jogar bomba em cima deles. Mas a lógica é a mesma, de você ir para cima de grupos extremistas, e especialmente, eu ia falar inclusive, não, mas especialmente aqueles que dão blindagem aos mais extremistas. E é por isso que o guedismo ele precisa ser alvo de uma desconstrução. Esses influenciadores guedistas como Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino, e parece agora, eu estava vendo, Leandro Larlock, o Caio Coppola, não sei a ideologia dele, o que é, ou se é apenas um abobado de enchente que resolveu dar show de oportunismo. Esse tipo de pessoal engana mais pessoas. E ele, inclusive, blinda os mais extremistas. Fazendo aquela pose e quer fazer, não, eu sou o meio termo. Não, o Talibã nunca foi um meio termo entre a Al-Qaeda e sociedades democráticas. Nunca. Assim como o guedismo nunca é um meio termo entre o extremismo bolsolavista, tá? E as pessoas civilizadas que querem discutir ideias, que querem discordar umas das outras, sem ficar com medo de serem alvos de linchamento. Não, o guedismo é apenas um tipo de extremismo que tem mais raízes, embora faz trade com vidas, tá? Não liga se as consequências aparecem, e essas pessoas, eles ajudam a blindar aqueles mais extremistas. Então, os guedistas, por isso que eles são desmascarados aqui em tal quantidade. Ah, você falou muito do Fiuza e ainda muito mais do Constantino. Sim, da mesma maneira que o Talibã ele se tornou um alvo em um determinado momento na guerra ao terror. Sem aqueles que blindam os extremistas, né, a vida desses extremistas seria muito mais difícil. É a dissuasão. Então, isso significa fazer dissuasão. Os principais alvos da dissuasão nesse momento precisam ser quem? Guedistas, né? E não estamos falando desses extremistas, desses mais radicais, tipo Constantino. Não. Alguns dos seguidores deles. Por isso, a desconstrução desses influenciadores do guedismo é tão importante. Beleza, gente? Valeu, um abraço.